Olá, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos ao podcast Vamos Falar de Educação. Estamos no 7º episódio dessa 3ª temporada e hoje o tema é E quando as lutas parecem insuperáveis? Esse tema promete, hein, Paula? Sim, essa sensação que às vezes a gente tem que a gente não vai conseguir vencer a prova. Você já sentiu isso? A gente vai dividir essa conversa em 2 partes. Na primeira parte, vamos tratar daquelas lutas que parecem insuperáveis no aspecto interno. Como, por exemplo, uma grande dificuldade numa separação de uma relação importante, na perda de um emprego, numa dificuldade financeira, num desafio para superar uma deficiência. Para o outro pode parecer que não é nada, mas para a gente sabe da dificuldade. E na segunda parte dessa conversa, a gente vai tratar daquelas lutas que são externas. São acontecimentos que acontecem para além do nosso controle. A perda de alguém querido, doenças, catástrofes. E aí, estão prontos? Vamos começar? Para abrir essa conversa então, Paula, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como você vive, se você já viveu e como você vive lutas que parecem insuperáveis. Assim, você já viveu alguma situação que, no momento, você achava que não ia dar conta de passar por aquilo? Sim, né? Com certeza, acho que a gente, em algum âmbito, a gente já se sentiu assim, impotente, né? Assim, puxa, não vou conseguir passar por isso. E é tão interessante quando a gente olha já nessa perspectiva da luta a partir da logosofia, isso mudou muito em mim, né? Nessa perspectiva de eu buscar também algo que eu poderia ver assim, essa luz no final do túnel, porque às vezes é aquela coisa, você está ali e tem uma sensação assim, até o início da maternidade, muitas vezes a gente passa por provas ali que parece que não vai terminar nunca, e dá um certo desespero interno com aquela sensação, será que isso algum momento vai parar, ela vai mudar, né? Vai passar, tanto que aquela frase da maternidade que realmente tudo passa é tão importante, né? Mas eu acho que com certeza, e eu me recordei de um aspecto que eu lembro muito, eu pequena ainda, criança, que um dia eu tinha muito medo, acho que era de barata, assim, tinha aquela sensação que eu tinha um horror de barata. E aí eu fui entender que tinha outros amigos que não tinham aquele medo. E foi a primeira vez que eu me dei conta que aquela sensação que eu tinha interna não era o mesmo que o outro sentia. E eu acho que essa luta, nessa primeira perspectiva que a gente vai começar agora a falar, tem muito a ver com isso, né? Porque às vezes a gente está tão dentro de uma situação que eu só consigo olhar a luta do outro a partir da minha perspectiva, mas às vezes para ele aquilo está sendo muito difícil, né? Sim. E é interessante, né, que eu estava lembrando aqui, quando eu era adolescente, né, e tive meu primeiro namoro, assim, quando a gente terminou, gente, é engraçado lembrar, né? Quando esse namoro terminou, gente, o que eu sofri, porque eu olhava e eu falava, gente, a minha vida acabou, eu nunca mais vou casar, vou encontrar ninguém, vou amar alguém, porque eu tinha um conceito equivocado. Eu tinha um conceito de que amor verdadeiro só acontecia uma vez. E se eu tinha amado aquela pessoa, achava que amava também, acabou. Pra mim, né, tava a minha vida encerrada. E o que eu sofri? E aí depois passou, e eu vi que, na verdade, eu ia conhecer o verdadeiro amor muito depois, né, de uma forma muito diferente. E aí tem um aspecto interessante nessa questão dessas lutas que pra gente parecem insuperáveis, é que tem muito a ver também com a nossa medida. Sim, sim. Então, há determinadas questões que pra gente uma situação que às vezes é invisível. Se você falar para alguém, às vezes você conta para o outro. Eu já vivi isso também. Eu vivendo assim, eu me descabelando, eu me achando assim, a minha vida acabou, eu não tenho mais saída, não tem saída. E eu compartilhando com uma amiga, ela falou assim, Rafa, assim, você me desculpa, mas eu acho que tá tudo bem, eu não tô vendo problema nenhum. Eu, como assim, gente? Você não tá enxergando? E é muito interessante, porque é da perspectiva interna. Então, assim, por causa dos vazios ou das deficiências que eu tinha dentro, eu, diante daquilo que estava se apresentando para mim, era um monstro. E eu não estava realmente vendo saída. E aí vem uma coisa que a gente vai entendendo e vai utilizando a nosso favor, que é o quê? É entender, número 1, tem saída. Tem saída, a gente precisa encontrar, mas tem saída.
E número 2 é que essa saída vai envolver uma superação que vai me colocar em um outro lugar melhor, né? É que é justamente toda essa temporada. As lutas vêm para favorecer a evolução. Com certeza. E com esse olhar, você já olha para aquilo que você está no chão ali, achando que não vai conseguir, mas você já olha aquela forcinha para enfrentar, né? Acho que tem muito essa perspectiva que você trouxe mesmo, de sair de um lugar para outro, porque naquele lugar a gente só consegue ver daquela forma, né? E realmente você conseguir fazer esse movimento, às vezes é muito difícil, né? E um olhar de um amigo, às vezes, né? Até para pessoas que passaram pelaquela situação, né? Porque se alguém não passou, não vai te entender. Mas quem viveu, às vezes, te dá um elemento que, às vezes, é uma alavanca para você sair daquela situação. E que eu observei muito que tem a ver com esse conhecimento interno, que a logosofia, ela convida tanta gente a ver, né? Conhecimento de que pensamento que está ali, né? Que sentimento que está atuando, o que eu estou cultivando, porque muitas vezes a gente também vai cultivando determinados pensamentos que não são bons e que eu posso também buscar outros dentro de mim que sejam auxílio. Então isso tudo vai ajudando, sempre buscando aquela meta. O que eu quero? Puxa, eu quero vencer isso, eu quero deixar de sentir determinada coisa que eu estou sentindo agora, eu quero, depois de um projeto que não deu certo, eu quero continuar acreditando que outros projetos meus possam dar certo. Então isso precisa, claro, de um tempo, e eu acho que a gente tem que ter muito essa sabedoria de respeitar o tempo, porque às vezes a gente também quer assim, né? Passei uma dificuldade, no dia seguinte eu tenho que estar ótima, tenho que estar bem. E tudo requer um tempo, porque essa mudança, ela é orgânica, né? Ela não acontece de uma forma mecânica, é um processo, a árvore demora a crescer, né? Para eu chegar a dar frutos, tem aquele tronco, tem tudo antes, né? Para chegar ali a sustentar. Então eu tenho que no meu processo também ter algo que me sustenta, para depois aquilo dar certo, né? Então, eu acho que todo esse conhecimento, e o conhecimento também, às vezes, até do enxergar isso que você falou, poxa, eram deficiências psicológicas que tinham dentro de mim e eu não percebia. E elas estavam me vendo olhar aquela situação por aquele ângulo. Quando você conseguiu perceber isso, isso te ajuda, mas se eu nunca perceber isso, aí aquele problema realmente vai se tornar muito, assim, insuperável, porque com aquelas peças que você tem, você não vai conseguir. É como se precisasse de outras, né? Não, e esse é o ponto, né? Sim. Porque quando a gente está preso numa luta que parece que não tem solução, a questão é, a gente está vendo de uma perspectiva, que são dos pensamentos, muitas vezes deficiências. E esses pensamentos, como a gente vem falando, né, para a logosofia, são entidades autônomas que exercem uma pressão sobre a nossa vontade. Então, eles estão ali dentro nos fazendo pensar, enxergar, sentir, agir, de acordo com o que eles querem que a gente faça. E são eles que prendem a gente em uma coisa sem saída. Quando a gente consegue olhar para a situação, a gente dá um passo para trás e olha a situação um pouco de fora, a gente, peraí, o que é o que aqui? Onde é que eu quero chegar? Como é que eu quero me sentir? O que eu quero fazer? E começa a enxergar que são pensamentos, então tá. Quais são os pensamentos que vão me fazer sair dessa situação e me levar para onde eu quero estar? E aí você começa a criar outros pensamentos para ajudar nessa batalha, né? Sim. E o mais importante quando a gente está nessa situação de achar que não tem solução, é a gente não se colocar em xeque. Porque é isso que você falou, de esperar o tempo. Porque normalmente quando a gente está vivendo uma luta muito difícil, a gente se coloca em xeque, a gente se acha incapaz, a gente acha que não vai conseguir, a gente acha que não nasceu para aquilo, a gente desiste e separa. Sim. Então, eu vejo que é muito importante a gente entender que a gente precisa confiar em nós mesmos, que tem solução. E aí vem um contraponto importante também, que é o quê? É reconhecer a própria medida. Com certeza. Porque às vezes a gente realmente não está na medida de querer aquilo que, né, eu estou querendo naquele momento. Naquele momento. A minha medida do próximo passo é até aqui e tá tudo bem. Sim, é aquilo, né? Eu sou melancia, eu não sou mexerica. Se eu ficar querendo ser mexerica, eu vou sofrer realmente. Né? Você não vai? Não vou, porque não é. Agora, o que é o para mim, né? Qual que é a minha medida? E ir dando passos. E isso, o conhecimento de si mesmo, é essa luz que volta o olhar pra gente, né? Para enxergar quem somos, quais são as nossas potências, do que a gente é capaz, e ir dando passos para realmente sair dessa, com certeza, essa prisão, né, de algumas lutas. Observo que esse ponto do querer é tão importante, né? Quando eu quero vencer, porque também se a gente não quiser,
Eu acho que isso, olhando para a minha realidade interna, eu tive que fortalecer muito esse querer. Era algo tão importante para mim, que eu estava vivendo ali, que eu não queria continuar naquela situação, que para mim isso me sustentou, porque por mais que demore a vir a solução, uma hora ela vem. Então, para quem está em busca, no momento certo ela se apresenta, né? E eu lembro assim, até por exemplo, na questão da minha primeira gravidez, que eu demorei um tempo a engravidar, que assim, no momento certo, quando eu engravidei, eu falei assim, foi o momento certo. Isso não é interessante? Anteriormente, eu achava assim, né? Eu ficava assim, ai gente, será que eu não vou conseguir engravidar? Mas depois veio no momento certo. Então, assim, quando você está em busca, quando você não desiste daquele propósito, seja de sair daquela situação, ou seja, de buscar aquela outra que eu ainda não estou, você vai conseguir alcançar, né? De uma forma inteligente, essa paciência inteligente. Eu espero, mas eu estou atuando. Eu continuo buscando. Então, se é sobre assunto que eu quero saber mais, eu vou estudar, eu vou me aprofundar, eu vou conhecer, né? Precisa também ter uma atitude frente àquilo, né? Porque também não é só o tempo. Sim. Eu preciso mostrar que eu estou em movimento, né? Que eu estou me colocando. Ativa, né? Exatamente, isso é muito importante. Sim, isso que você está me falando do tempo certo, eu já vou até manifestar e a gente já faz um gancho para passar para o segundo bloco, que é assim, a gente precisa entender que a nossa vida, ela é regida por algo superior. A gente não é só matéria. Então, tem muitas coisas por trás, também ajudando a orquestrar as nossas vidas, a nossa experiência, né? Então, tem um ensinamento de Gonzales Pecote que eu acho muito lindo, que ele é do livro Bases para a Sua Conduta, que são cartas que ele escreveu para o filho. E ele tem um trecho que ele fala assim, confie firme e decididamente em Deus. Então, quando a gente também tem essa confiança, né, por exemplo, na questão do seu filho, de que no momento certo vai acontecer o que for o melhor que aconteça, não o melhor que eu ache que é o melhor para mim, mas o melhor para a minha evolução, né, o melhor para essa experiência que eu estou vivendo na Terra, nessa etapa de vida, né? E assim a gente entra, então, para o segundo bloco, que eu acho que tem tudo a ver com isso, né? Sim. Como viver lutas extremamente dolorosas, no sentido aí, né, pegando essa questão do mar, que o nosso barquinho navega e que a gente não controla, né? Às vezes vem ondas que parecem que vão sucumbir esse barco e que a gente não tem realmente o menor controle sobre elas. O que você pensa, Paula? É um assunto assim tão amplo, né? Porque realmente ele cria uma outra perspectiva que no momento às vezes a gente não entende. Por que Deus está fazendo isso comigo, né? Às vezes vem muitas perguntas assim que se aparecem, né? Que se apresentam. Mas desde que eu nasci, eu não tinha muito isso não. Eu tentava buscar um sentido, né? Por que eu estou vivendo determinada coisa que está me aparecendo ali? E o que a logosofia ela vem apresentar é que tudo realmente tem um sentido. Nada acontece por acaso, né? Então, de alguma forma, a gente vai olhando para poder entender. Mas certas coisas, com o nosso momento ali evolutivo, eu também não vou entender. Então, são causas, né? Algo tão maior do que a minha inteligência é capaz de entender o porquê disso, quais foram os motivos que levaram a ter aquele desequilíbrio físico, né, na natureza, que levou a ter uma chuva, né, a ter um maremoto, enfim, um terremoto, todas essas questões que vão acontecendo e que, de fato, né, transforma ali a vida de muitos seres de uma forma assim, muito dolorosa, que eu nunca passei, isso não é uma experiência que eu possa trazer porque eu não vivi, mas a gente vê outras pessoas passando recentemente, a gente está vivendo essa questão agora aqui com o Rio Grande do Sul e quanto que a gente se comove diante dessa situação, né? De ver outras pessoas passando por um momento tão difícil. E eu acho que de um lado, assim, de quem está fora vendo a situação, o que eu observo é que é um grande convite a essa humanidade, que muitas vezes a gente sente que se perde no dia a dia. Mas quando a gente vê essas situações, a gente vê como há um impulso humano por ajudar, por fazer o bem. E ali a gente tem uma prerrogativa de, mesmo de fora, tentar amenizar um pouquinho, né, a dor dos semelhantes, porque isso também é muito bonito. Às vezes a minha dor, ela vai ser amenizada pelo outro. Olha que presente que eu também ofereço ao outro, de poder também me servir com aquilo que ele tem na vida. Então, acho que são tantas coisas bonitas que se colocam dentro de uma situação
tão difícil, né? Que a gente ali vai reconhecer, né, como de perdas. Então é algo muito maior do que hoje eu possa trazer, assim, por que isso acontece, algo muito grandioso, mas que eu tenho a certeza que tem um sentido e que cada um que vive depois, às vezes, em algum momento, pode encontrar essa resposta, mas ela é uma resposta também individual, né? Sim. Tem uma resposta coletiva, sim, e tem uma resposta para cada um, né? Sim. A gente até quando estava pensando, né, os episódios, nesse episódio a gente falou, porque como que a gente vai falar dessas lutas que parecem insuperáveis, sendo que, por exemplo, eu nunca vivi também assim uma grande perda, uma grande catástrofe, para poder entender, sim, e falar, né? E aí, refletindo muito sobre isso, como a Paula falou, a gente se colocando no lugar do outro, e a gente pode, da nossa perspectiva de nunca ter vivido, fazer movimentos assim também, para lidar com o medo. Porque o que eu vejo é que quando você escuta, fala, puxa, aconteceu isso com fulano, aconteceu isso não sei onde, aconteceu aquilo, meu Deus, aí você começa a ficar com medo de acontecer com você, né? E aí uma reflexão, até que inclusive na época da pandemia, sim, que eu a estava viveu, com esse medo, uma reflexão que sempre vinha na minha mente para me salvar, me trazer luz, me trazer conforto, que era o seguinte: Gonzales Pecote, ele criou sua obra, ele passou por 2 grandes guerras mundiais, né? E ele, em determinado ensinamento, ele fala o seguinte, se um dia a morte chegar, que ela me pegue trabalhando pelo bem da humanidade. Sim. E era só isso que eu conseguia pensar. A morte vai chegar, eu não sei quando, eu não sei como. E esse significado desse ensinamento para mim era o seguinte, que eu esteja vivendo a vida, aproveitando essa oportunidade da existência, nossa, ao máximo, né, para construir, porque a gente também vai formando a convicção de que a vida não termina aqui. Inclusive, num livro, né, de uma estudante de logosofia lindo, que se chama 4 Letras, da Flávia Camargo, sim, sim, ela traz uma imagem da vida muito linda como uma melodia. Sim. Tem os momentos de som e tem os momentos de pausa. Sim. E a vida e a morte não são mais do que esses momentos de som, sim, e de pausa numa grande melodia da existência. Então, assim, é algo que me inspira e me traz uma confiança de que tudo tem um porquê, sim, né? Sim. E ajuda nessa aceitação, né? Eu recentemente, eu perdi também meu pai, né, e acompanhei, assim, uma luta muito difícil, né, assim, de ver ele sofrendo, né. Eu acho, assim, para mim foi uma das lutas mais difíceis que eu vivi, porque você vê um ser ali no hospital, assim, na cama, que seu pai, né, uma figura de força, num estado de tamanha vulnerabilidade, que eu cheguei, assim, a experimentar uma dor, porque eu era impotente ali. Eu não podia fazer muito pelo aquele ser, né? E ali eu vi atos tão bonitos dele, né? A forma como ele se dirigia, a enfermeira, o carinho que ele tinha, assim, com as pessoas. E eu fui vendo essa despedida dele física de uma forma, assim, também transcendente, porque eu tenho um conceito de vida que a vida não acaba com a morte, que a vida continua. Mas poder ver essa despedida de um olhar assim, tão sensível, como uma prerrogativa que Deus também deu a ele, de poder naquele momento também recuperar tantas coisas, manifestar o carinho dele, assim, e de repente algumas desavenças ali, né? Naquele momento tudo se torna tão pequeno. Por que eu vou manter aquela desavença com uma determinada pessoa? E ele poder também buscar diluir isso, né? Olha ali a dívida que ele não leva, e eu vi ali um amor divino tão grande naquele momento, que eu só conseguia passar isso para ele também, né? Assim, mesmo no momento onde o físico já não estava assim, né? Que ele permanecia ali, mas o físico já não estava mais ali. O quanto que eu sabia que esse valor da palavra, o valor do afeto, ele imanta e leva aquele ser para viver uma outra vida. Então, acho que nesses momentos a gente encontra dentro de si uma força e encontra na gente esses sentimentos que a gente tem de mais valor na vida e que foram gestados, e a gente consegue colocar numa dimensão que realmente é grande, o que é pequeno, coisas que às vezes no dia a dia, isso me ajudou muito. O que essa luta me ajudou na vida diária? Eu dar importância para o que realmente importa, sabe? E às vezes não é porque eu não gosto, a pessoa me respondeu assim, que eu vou deixar de ter uma relação com aquela pessoa por causa de uma resposta atravessada, né? Que eu posso mudar isso, porque no final tudo é tão assim pequeno, eu criar dentro do meu coração
uma relação ruim, de rancor ou de repulsa, por uma coisa pequena, né? Então, acho que nesse momento foi isso que eu aprendi e a beleza que é essa despedida física, quando bem preparada, né? Que esse ser continua a sua evolução, mas que ele permanece no meu coração em tudo que ele ensinou, né? Então, a figura do meu pai, ela fortaleceu tanto em mim, né? Ela se tornou uma outra figura, assim, de amor maior, mais potente, e o quanto que eu recordo dele todos os dias, mais do que às vezes enquanto ele era vivo, né? Isso é tão interessante, né? Porque a gente vai guardando essa presença viva, porque a vida, ela continua mesmo após a morte. Então, isso foi um grande ensinamento que eu fui percebendo, porque ele se faz presente no meu dia a dia, com aquilo que ele me ensinou, com aquilo que eu vejo, assim, o esforço que ele faz e que hoje, desfrutando de algumas coisas que ele pôde me ensinar, que ele pôde me dar, eu consigo ter essa gratidão e aquele valor se transforma, né? Que poderia ser uma coisa, ele é vivido de uma outra forma. Acho que é essa grande alquimia que só esses momentos de muita vulnerabilidade nos dão, né? Essa dimensão maior, né? Nossa, essa experiência assim, é muito linda, né? E realmente quando a gente se vê diante de algo que coloca essa vida em risco, como que a gente não dá valor a ela de uma forma diferente, né? Tanto a nossa quanto a do outro. E agora me lembrou também de um outro trecho de um livro que Gonzales Pecote fala que quantas vezes a dor da despedida não é maior justamente porque a gente se viu em dívida enquanto esse ser estava vivo. Né? Então, é uma imagem que fica para mim muito bonita também, da gente estar em dia com a nossa vida. Tanto a nossa, quanto com a nossa vida de relação. Né? Amar plenamente os seres queridos, os pais, os irmãos, os amigos, manifestar esse amor, conseguir viver uma vida de expansão interna, de alegria, conseguindo guiar os nossos passos para onde a gente quer guiar. Assim, quando essas situações chegarem, a gente não se sente em dívida, né? Pode, estamos aqui inteiros, né? Do outro dentro de mim e de mim mesma, né? Então, a gente já vai encaminhando para o fechamento do episódio. Gostaria de manifestar mais alguma coisa, Paula? Acho que é isso mesmo, né? Que a gente possa sempre recordar que tudo é uma oportunidade de nos levar para dentro, seja o mais doloroso possível. A gente tem uma faculdade de sofrer que, se inteligentemente guiada, ela nos faz realmente fortalecer dentro da gente tantos impulsos bonitos para a vida, né? Então, fica esse convite que a gente possa, mesmo ali na dor, tentar buscar assim o melhor que a gente tem dentro da gente, tentar ir em encontro daquilo que às vezes a gente nunca teve oportunidade de conhecer, mas naquele momento a gente é convidado a isso. Então aqui a gente vai encerrando esse episódio e já convidamos vocês para o último episódio da 3ª temporada, em que a gente vai conversar sobre como alcançar uma imunidade diante das lutas. Parece bom, né? Será que é possível? Vemos vocês lá. Até lá. Tchau, tchau.